Vai um café? Fala pessoal, meu nome é Abner e meu primeiro vídeo é esse. Criei esse canal aqui com o intuito, na verdade não criei, eu tô reutilizando um canal que eu usava quando eu era criança. Porém, eu vou começar uma saga de vídeos no intuito de ter algo que fazer e registrar o que eu estou fazendo, certo? Eu sempre tive vontade de criar vídeos, de poder criar vídeos ali do meu dia a dia, poder registrar o meu cotidiano, certo? Então, vamos voltar do início e por que eu quero gravar vídeo, o que eu quero falar nos meus vídeos, beleza? Então tá, rapaziada, eu tenho 20 anos, eu vou fazer 21 anos, agora é dia 19 de fevereiro, e essa semana agora eu vim morar sozinho. Eu decidi sair de casa e vim morar sozinho. Tô na minha casa aqui agora. E aqui em casa não pega muito sinal, entendeu? Então isso reforçou a ideia de querer gravar vídeo, de ter alguma coisa pra fazer. Então hoje, antigamente eu não tinha um celular pra gravar, não tinha nada. Hoje eu tenho um celular pra gravar, entendeu? Tenho meu quarto, tenho silêncio. Então não tem muita, como que eu posso dizer? Enfim, não tem muito motivo pra mim não gravar agora, entendeu? Não tem desculpa, lembrei. Não tem desculpa pra mim não gravar. Então, porra, esse vídeo agora vai ser muito travado, sabe? Eu vou estar muito travado ainda no vídeo, porque eu vou estar me embolando muito, vai dar branco na minha cabeça. Antes de gravar, tava tudo na cabeça que eu ia falar, o que eu ia analisar ali, ia colocar em ordem pra ir colocando e pros próximos vídeos ir se encaixando, entendeu? Porém, quando você começa a gravar a porra do vídeo, começa a dar porra da branco na cabeça, entendeu? Então, rapaziada, começa de ali pra 2022 ali, que eu comecei na academia. E eu tinha, se eu não me engano, eu tinha 17 anos. Tinha 17 anos ali em 2022. E eu comecei a academia. Nessa época eu não tinha muito recurso, eu morava com a minha mãe ali numa kitnet. E eu tinha muita pressão por mim mesmo, eu colocava muita pressão porque eu não sabia o que eu queria fazer. Eu não me via em nenhum ramo de profissão, certo? Eu não me vi em nada. Então eu iniciei ali na academia, eu curti muito a parada, sabe? Eu gostava muito. Hoje em dia eu tô mais parado porque eu tô trabalhando bastante e eu acabo ficando com muita preguiça, é muito estressante ali a minha rotina. Eu vou explicar mais, vocês vão entender o porquê, entendeu? Então eu comecei ali na academia, ali em 2022, querendo ficar um pouco mais forte, um pouco maior, porque eu era muito magro. Eu ainda sou magro, porém, eu era muito magro, meu braço era fino, eu dava a volta no meu braço com a mão, entendeu? Então eu tinha 56 quilos ali quando eu entrei pra academia, eu consegui chegar até os 69 na época, só que de massa muscular. Eu treinei focado ali por 1 ano e meio, eu consegui chegar até os 69, 70 quilos ali com massa muscular seco, definido e mais forte, entendeu? Eu, até então ali, eu ainda continuava magro pra mim, porém, em compensação ao que eu comecei, eu tinha evoluído bastante. Então, nessa época, eu gostava muito de gravar meus vídeos, gravar meus treinos, porém, meu celular, a câmera nunca foi boa. Eu queria gravar meus treinos de corrida, eu gostava de correr na rua, ainda corro na rua. Queria gravar o cotidiano, queria gravar vídeo falando dos ensinamentos, das coisas que eu aprendi, queria repassar para deixar registrado e para alguma pessoa também achar e aprender junto comigo, sabe? Então nunca deu bom porque eu não tinha muito recurso. Então, voltando ali para a questão de eu não sabia o que fazer, eu me sentia muito pressionado, eu entrei pra academia, eu vi que eu gostava daquilo ali. Falei, pô, eu gosto disso aqui. Então eu pensei, cara, eu posso fazer educação física. Mas eu ainda pensei além. Se eu gosto de uma parada que tenha exercício físico, eu sempre gostei de exercício físico, futebol não, gostava de correr, gostava de fazer, de treinar, entendeu? Fazer flexão, gostava de fazer a porra toda. Eu gostava de exercício físico. É uma parada que eu gosto
antigamente eu gostava mais. Hoje em dia, por conta de fazer parte do meu trabalho, acaba não tendo muita motivação para fazer, mas eu ainda gosto. Não é algo que eu deixei de gostar. Mas naquela época lá, eu gostava mais, entendeu? Mas eu ainda gosto. Aí, vamos lá, beleza. Aí eu falei, vou pesquisar alguma coisa que tenha a ver. Aí eu descobri carreira militar. Descobri que, porra, na carreira militar, igual no exército ali, na polícia, nesses lugares, você é pago pra treinar, entendeu? Igual no exército ali de 8 às 10 da manhã, é horário de treino, entendeu? Então eu falei, caralho, eu vou ser pago pra treinar e vou ter uma profissão que tem adrenalina, que é, porra, é maneiro, gostei. Vou aprender as coisas, gostei. Comecei a me dedicar ali e vi algo que eu queria fazer. Aí eu comecei a focar muito nos estudos. Eu comecei a estudar na época para SpaceX, por conta de... O meu sonho mesmo sempre foi a Polícia Federal. Licença. Sempre foi a Polícia Federal. Porém, a Polícia Federal na época não, ainda, no caso, a Polícia Federal precisa de um ensino superior. Uma faculdade ali, um tecnólogo. Então, eu ainda estava no ensino médio, cara. Então, o meu plano era o quê? Estudar ali para SpaceX, fazer prova da SpaceX, da ESA, EA, AFA, EFON, fazer essas provas aí da carreira na Marinha, Aeronáutica e Exército Brasileiro, que só requeriam um ensino médio, entendeu? Então, eu me esforcei muito, estava estudando ali para SpaceX, era meu sonho passar por uma prova de carreira militar. Aí chegou, fiz 18 anos. 18 anos eu me alistei. Aí eu me alistei e falei, pô, até lá eu vou e aceito entrar, pra até ver como que é a profissão. Sirvo ali meu ano obrigatório e depois eu saio, só pra mim ver mesmo. Eu nunca tive a cabeça de, você vai perder um ano. Eu nunca tive esse pensamento, por quê? Eu sempre tive o pensamento de que esse um ano que eu ia servir, eu ia aprender com ele, entendeu? Eu ia entrar num ambiente que eu não conhecia, num lugar estranho, fazer coisas, ter coisas na minha rotina que eu nunca fiz na vida, fazer coisas que eu nunca fiz na vida, fazer um trabalho que eu nunca tive, uma coisa que eu nunca tive, uma experiência nova. E logo isso eu ia estar criando um repertório comportamental, entendeu? Então eu nunca tive na cabeça assim que isso ia ser um ano obrigatório, que eu ia ser um ano perdido na minha vida. Não, cara, um ano passa muito rápido, cara. E como passou? Então, no ano de 2023 eu me alistei. Eu me voluntariei para a Brigada Paraquedista, fui fazer os testes, eu acabei passando até, eu passei nos testes porque eu treinava, meu pós-físico era muito bom, então eu consegui fazer o eco da corrida, fiz o eco da barra, fiz da flexão, subi a corda tranquilamente. Porém, eu passei, mas quando deram os testes de seleções lá, falaram que em dezembro ia aparecer a brigada que eu ia ter que me apresentar, porém em dezembro não apareceu. Eu acabei sendo selecionado jogado para um batalhão de polícia do exército ali na Tijuca. Então, eu fui para esse batalhão já com a moral baixa. Fui com a moral baixa porque eu queria ser paraquedista. Mas depois que eu entrei lá dentro, eu falei, porra, cara, aqui é muito maneiro mesmo. Levando em compensação que é um trabalho sugado, ainda mais no batalhão que eu sirvo, é um trabalho sugado, mas é muito foda, cara, muito foda. A gente tira bastante missão e era um bagulho que eu sempre quis, entendeu? Mesmo sendo cansativo, tendo uma gama de missão muito ampla, é uma coisa que eu sempre quis, entendeu? Então eu entrei lá, me alistei, me apresentei. Em 2024 eu me apresentei no batalhão de polícia do exército, consegui entrar, não foi difícil entrar, consegui entrar. Fui para uma companhia, fui selecionado para uma companhia. Aí nessa companhia de recruta, por conta de eu já ter uma aptidão física boa e já ter estudado para concursos militares, eu tinha bastante consciência, conhecimento de bastante coisa. Então nas instruções eu me destacava, nos TFMs, no teste físico. Então eu consegui ser indicado para fazer o curso de cabo, sendo recruta. Aí eu fiz uma prova, como eu já tinha estudado para concurso, a prova para mim foi tranquila, nem precisei estudar, eu só peguei a matéria, olhei lá, dei uma revisada num dia lá, umas 2 horinhas só, porque era uma matéria bem básica. Fiz a prova, passei.
fiz o curso de cabo, consegui tirar uma colocação boa. Aí por conta dessa colocação, no outro ano, no caso 2005, ano passado, quando eu ia me tornar soldado antigo para ser promovido a cabo, eu consegui ser selecionado para o curso de sargento, que eu acabei fazendo outra prova, passei, inclusive fui 01 da prova, então foi tudo levando ao ponto que eu tô hoje. Então isso começou lá atrás, eu não sabia o que ia fazer, hoje eu sou sargento. Então, tipo, voltando lá no início, quando eu não tinha nada, hoje é diferente, eu já tenho. Então, uma coisa que, por conta que eu queria gravar esse vídeo aqui, era pra falar isso. Eu era perdido, eu não sabia o que fazer, eu me encontrei na vida, como que eu posso dizer, na vida de treinamento ali, comecei a treinar bastante, eu me encontrei nessa vida, uma vida de você ter uma vida melhor, ter um corpo melhor, entendeu? Querer sempre evoluir. Eu me encontrei aí, que aí eu encontrei uma profissão que faz isso. Poderia ser uma faculdade de educação física, poderia, mas eu quis a carreira militar. Hoje eu sou militar temporário, eu tenho meus 8 anos ali ainda para servir. No caso eu tenho 6 anos, porque eu tô já terminei 2 anos agora, vou completar 2 anos agora dia 28 de fevereiro. Então eu tenho 6 anos ainda pela frente. Posso continuar estudando e fazendo provas para passar em outros concursos. Creio eu que vou passar o quanto antes, entendeu? E vou continuar nessa carreira aí. Então, uma coisa que eu venho destacar aqui, que me incentivou bastante a gravar esse vídeo, é por conta de ter recursos e não fazer por onde. Ah, Abner, como assim você não faz por onde? Então, quando eu não tinha nada, eu morava na kitnet com minha mãe ganhando um salário mínimo ali, eu, minha mãe e minha irmã pequena. Então, eu não tinha nem 20 reais no mês ali para me poder gastar. Quando eu comecei a academia, é porque eu fazia um bico ali com meu tio trabalha, na verdade, ele é técnico de ar-condicionado. E eu ia trabalhar com ele de vez em quando, uma vez no mês ali, 2 vezes no mês. Aí eu ganhava de 50 a 60 reais. A mensalidade da academia era 70. Aí toda vez que eu trabalhava com ele, eu guardava esse dinheiro, juntava para poder pagar a mensalidade da academia. Se eu trabalhasse 2 vezes no mês, essas 2 vezes no mês dava 100 reais, ou dava 120, eu ia pegar 70, ia pagar a mensalidade, o que sobrasse eu ia guardar pro próximo mês para me pagar a próxima mensalidade para me continuar treinando, porque eu gostava muito mesmo de treinar. Mano, eu era viciado, quando não tinha nada para fazer também, né? Hoje em dia é mais difícil ter motivação para treinar, mas eu ainda gosto. De vez em quando eu treino ali, umas 2, 3 vezes na semana eu vou treino, faço meu treino, beleza? Mas antigamente se eu pudesse, eu treinava 7 vezes na semana, se bobear mais. Tinha vezes que eu ia pra academia, treinava peito, queria treinar perna também. Eu era retardado nesse ponto. Então, eu não tinha nada pra fazer. Mas enfim, voltando lá atrás, quando não tinha nada, quando não tinha recurso, não tinha uma vida boa, praticamente estabilizada que eu tenho hoje, claro que não é estabilizada porque eu sou temporário, porém, eu tô falando da condição financeira que eu tenho hoje comparada com que eu tinha antigamente, entendeu? Esse vídeo vai ficar um pouco longo, mas é o primeiro vídeo, eu tenho que falar as coisas aqui, então tem que bater ponto por ponto. Algumas coisas vai ficar defasadas ali, vai ficar em branco, algumas partes, eu não vou ter explicado muito bem, mas eu prometo estar explicando nos próximos vídeos, entendeu? Esses vídeos é pra mim olhar meu passado, registrar e depois olhar de novo. E pra quem tá vendo também, se motivar na minha história, se inspirar, entendeu? Tanto faz. Acredito que... Então, voltando lá pra trás. Quando não tinha nada, quando não tinha recurso, eu queria ser alguém, eu fazia muito mais, entendeu? Igual eu estudava, na minha casa não tinha mesa. Como era uma kitnet, não tinha espaço pra colocar mesa. Aí tinha 2 bancos lá em casa, aqueles banquinhos, sem encosto atrás, só um banco de plástico, de bar, aqueles quadradinhos. Então, eu colocava um banco daquele ligado na parede e um banco eu sentava. Aí eu pegava o forno da minha mãe tem um forno elétrico. Pegava o forno dela, colocava em cima do banco e sentava no outro banco e usava aquele forninho desse tamanhozinho praticamente, só que cabia o caderno. Usava como mesa.
usava como mesa. Então eu estudava ali nesse lugar. Nessa época aí eu não tinha celular. Eu ganhei, meu pai fez uma obra, meu pai é de Vitória, eu não moro com meu pai, eu moro só com a minha mãe, são separados, né? Aí meu pai, ele mora em Vitória e antigamente ele pagava pensão. E nessa época ele já não pagava mais. Então, de vez em quando ele falava que estava precisando de uma coisa. Aí nessa época aí ele fez uma obra lá, não sei quanto que ele ganhou, ele falou que tava para receber um dinheiro. Aí ele falou que depois ele ia me mandar R$ 500, que era pra me mandar o Pix. Eu falei que eu nem precisava, entendeu? Porque eu não gostava, não gosto de ficar pedindo dinheiro dos meus pais, entendeu? Nem meu pai nem minha mãe. Então eu me sinto um pouco mal por quando eles estarem trabalhando e eu tinha que pedir dinheiro. Eu me sentia mal fazendo isso, entendeu? Até que ele mandou assim, ah não, mas eu vou te mandar. Me manda seu Pix aí que eu vou te mandar o dinheiro. Aí beleza, quando ele recebeu, ele foi e mandou R$ 1.000. Não esperava. Mas ok, ele mandou R$ 1.000. Eu pensei, pô, tem que fazer esse dinheiro render ou comprar algo que seja importante pra mim. Eu olhei na internet, pesquisei bem, falei, vou comprar um celular. Aí eu pensei, não, cara, eu tenho que comprar algo pra me estudar. Então eu comprei um tablet, que até esse tablet aqui, olha. Esse tablet aqui, ó. Essa lenda aqui, ó. Esse aqui é meu número de formação, 25 do CFC, curso de cabo. Esse aqui é 09. Não dá pra ver que a câmera é invertida, né? Enfim, 09 do Barra-T. Esse aqui é do CFC. Então esse tablet aqui, rapaziada, me salvou muito. Me salvou muito. Aqui, ó. Ele é 7 polegadas, 8 polegadas, alguma coisa assim. Entendeu? Então eu comprei esse tablet aqui na época, se eu não me engano, acho que eu paguei 700, 800 reais. Eu usei os R$ 1.000 que tinha lá. Então eu peguei, eu usava esse tablet, eu comprei ele também porque ele tinha entrada de chip. Então eu podia usar ele como tablet para estudar e podia colocar o WhatsApp, entendeu? Então eu estudava nele, então eu estudava ali 8 horas, de 5 a 8 horas por dia. Sempre. Teve um dia que eu bati 10 horas de estudo por dia. Então, macetava, fazia questão pra caramba. Videoaula, questão. Muita questão. Pegava a apostila, saía fazendo um monte de questão. Aí, nessa época, eu estudava mais. Quando não tinha nada, eu estudava mais. Eu me dedicava mais a treino. Eu me alimentava melhor, entendeu? Eu lia mais, entendeu? Eu lia mais livros. Hoje eu ainda continuo lendo, mas é bem pouco, comparado antigamente. Então, quando sua vida fica mais fácil, quero resumir aqui porque eu tô enrolando muito, percebi isso, mas quando você tem as coisas, quando sua condição melhora, igual, o meu sonho era ter uma mesa, hoje em dia eu tô aqui na minha mesa aqui, entendeu? Eu vou pegar aqui, tô na minha mesa, queria ter uma cadeira, que eu não tinha, agora eu tenho uma cadeira, show. Então, eu queria que o quê? Eu queria ter uma cadeira, caraca. Eu queria ter uma cadeira para me sentar tranquilo, me encostar, poder escrever. Eu queria ter uma mesa para ter espaço para escrever, colocar as coisas. Então hoje, eu tinha um sonho de ter notebook. Eu tenho um notebook, que é esse aqui agora. Deixa eu ver aqui. Eu tinha um sonho de ter um notebook. Tinha um sonho de ter uma mesa. Tinha um sonho de ter uma cadeira. Então hoje eu tenho e não uso, entende? Hoje, quando você tem mais as coisas, é mais difícil ter disciplina. Esse é o ponto. Quando eu não tinha nada, era fácil. Era fácil ter disciplina, porque eu não tinha nada. Eu só tinha aquele negócio, tá no fundo do poço, só resta subir. Então, já que você subiu, tu ainda pode descer, sabe? Fica mais fácil, fica mais difícil subir, porque tá fácil. Pra que tu vai subir se já tá de boa a tua vida? Tá gostoso ficar tá confortável, tá na sua zona de conforto. Fica difícil, entendeu? Então eu notei bastante que eu fiquei menos disciplinado depois que eu conquistei as coisas. Fiquei menos disciplinado, conquistei tudo, não uso. Aquela ânsia de ter, o tédio de possuir, sabe? Então é isso que eu quero trazer pra vocês. Você tem que lembrar de onde vocês veio, de onde vocês vieram. Acho que eu falei até errado, entendeu? Isso tudo, eu tô gravando esse vídeo aqui, por conta de eu estar morando sozinho.
a minha casa não tem internet ainda, não coloquei Wi-Fi ainda, o sinal aqui não pega muito bem, tava entediado e lembrei, caraca, eu queria começar a gravar vídeo. Por que não agora? Se eu já tenho tudo. Até morar sozinho eu tô morando, entende? Por que não agora? E outra coisa também que me fez gravar esse vídeo, me motivar mais ainda, eu estava rolando, como eu tô sem internet, né? A gente começa a rolar a galeria, pra não gastar tanta internet, pra não ficar vendo as coisas nas outras coisas também, como eu falei, tá, o sinal aqui é fraco. Comecei a rolar a galeria, achei uma foto minha antiga, que acho que foi minha mãe que tirou, não sei. Eu sentado no banco, estudando no banquinho, em cima do forninho, um espaço minúsculo aqui com tablet, só a caneta, o caderno, o tablet e o banquinho, o forninho, tá ligado? E lembrei que naquela época eu era muito focado, estudava muito, treinava muito, me preocupava mais com a minha saúde, lia mais, me preocupava mais com o meu cérebro, entendeu? Eu levava muito a sério as coisas, muito a sério mesmo. Igual café. Eu não tomava café, passava depois de 3 horas, eu não tomava café, porque eu sei que prejudicava meu sono, prejudicava meu ciclo circadiano, entendeu? Então, eu levava muito a sério essas coisas. Então, rapaziada, você tem que parar, olhar assim, porra, eu tô procrastinando muito. Eu falo isso, mas eu continuo fazendo minhas coisas. Só não faço como eu fazia antigamente. Eu quero voltar um pouco como eu era antigamente. Mas, porra, você tem que parar, pensar. Cara, olha pra trás. Olha como você era. E você ainda fazia. Agora olha pra você. Você conquistou isso. Foi fruto daquilo. Se você continuar fazendo aquilo, você vai só subir. Entendeu? É aquele negócio, céu é o limite. É a mentalidade de vocês que quebra vocês. Beleza? Vocês não acreditam. Então, tem que acreditar. Como eu acreditei. Eu esperava ser terceiro sargento hoje, com 20 anos. Porra nenhuma. Não esperava não, esperava menos. Entendeu? Então, a gente atrai aquilo que a gente busca. Beleza? Que a gente corre atrás. Querendo ou não, uma hora a gente chega. É aquele ditado de você mirar nas estrelas. Se você errar, você ainda tá na lua. Entendeu? Então, se você não parar, você vai chegar a algum lugar. Entendeu? Se você seguir reto numa estrada, tu vai chegar a algum lugar, porra. Tu vai chegar numa cidade. Entendeu? Então, é isso aí, rapaziada. Eu vou gravar mais vídeos. Vou deixar mais ordenado, claro. Ainda tá muito confuso ainda. Porque eu deixei muita coisa confusa aqui. Mas espero que vocês tenham entendido um pouco da minha história. Mais pra frente eu pretendo falar mais e registrar aqui, beleza? Valeu e já tá gelado. Puta que pariu. Vai um café?